Olá, sejam bem-vindos. Essa é a nossa 7ª videoaula de Direito Individual do Trabalho e hoje a gente fala sobre a justa causa e sobre a rescisão indireta. Espero que tenham encontrado no site as nossas atividades complementares, que aliás se encerraram agora com essa avaliação de múltipla escolha e que continuem participando do nosso fórum antes que os prazos se esgotem. Para falar sobre a justa causa, a gente começa dando uma espiada na chamada teoria geral a respeito tanto da justa causa quanto da rescisão indireta. E eu procurei destacar alguns dos pontos que seriam aí mais comentados tanto na nossa doutrina quanto na nossa jurisprudência. E o primeiro ponto diz respeito à questão do ônus da prova. Afinal, quem deve provar em juízo a prática de uma justa causa? A justa causa deve ser provada sempre pela parte que alega o cometimento daquela falta. Sendo o caso, portanto, de uma justa causa obreira ou ainda das hipóteses do 482, a prova pertence exclusivamente ao empregador. Sendo, por outro lado, a falta atribuída ao empregador, portanto, aquelas situações previstas no artigo 483, compete agora ao empregado requerer e fazer a prova em juízo. Costumamos dizer ainda que os alunos tendem a sair um tanto apaixonados com a questão da rescisão indireta dos cursos de faculdade, até mesmo de pós-graduação. Mas a verdade é que os advogados deveriam evitar o quanto puderem a figura jurídica da rescisão indireta. Seja porque o empregado tem que deixar o serviço para pleiteá-la e, portanto, poderia perdê-la, seja porque o ônus da prova em situações como essa costuma ser bem complicado. Além disso, é importante destacar que as hipóteses previstas no artigo 482 e também no artigo 483 significam o que o direito conhece como rol taxativo. E o que significaria dizer um rol taxativo? Significa que apenas as hipóteses previstas na legislação podem ser consideradas como justa causa. Questão interessante, acabou acontecendo e alguns alunos já conhecem essa história, eu sei que eu tenho aí alguns que me assistem, que já foram meus alunos em outras ocasiões. Há 2 anos atrás, no Réveillon, tive a ciência de que o filho, de uma caseira de um sítio em que a gente estava hospedado, conhecia alguém que teria sido dispensado por justa causa porque deu um tapa no frango. Bom, será que é possível, segundo ele, que alguém tenha sido dispensado por dar um tapa no frango? Bom, essa figura narrou que trabalha em uma dessas nossas empresas aí, como Sadia, Perdigão, enfim, não me lembro bem qual delas. E que os frangos, se não tratados com o devido, talvez, respeito, estão sujeitos a ficarem roxos, a terem hematomas. E que, se o hematoma acontecer, esse frango acaba dispensado e, portanto, não pode ser utilizado. Se o empregado, portanto, agride o frango, com o perdão aí do exemplo esdrúxulo apresentado pela figura, poderia ele ser dispensado por justa causa ou ainda? Será que eu posso instituir na minha empresa uma hipótese específica, como, por exemplo, bater em um frango? Bom, quando eu pergunto isso, alguns alunos de cara dizem que não. Mas eu preciso que vocês atentem para o fato de que é possível sim. Nós temos entre as hipóteses que vamos observar adiante a figura jurídica conhecida como ato de indisciplina. E o ato de indisciplina nada mais é do que o descumprimento de regras gerais da empresa. E se essas regras forem, portanto, razoáveis, elas se enquadram, sim, na taxatividade do elenco do artigo 482. Portanto, cuidado com os comportamentos estranhos praticados no ambiente de trabalho. Além disso, é importante destacar que o direito do trabalho não permite, como em outros ramos, a figura jurídica do bis in idem. O empregador, através do exercício do chamado poder de direção, mais especificamente do poder disciplinar, pode aplicar nos empregados 3 tipos de sanções. Ele pode aplicar a chamada advertência, acerca da qual a CLT, inclusive, é omissa. Ele pode aplicar também a chamada suspensão, que na Rádio Peão seria algo como o balão. E também poderia aplicar a justa causa, que seria para nós aí a penalidade mais desagradável, talvez, ou a penalidade máxima. Se, porventura, o empregado praticar uma falta grave, o empregador só pode sancioná-lo através de uma dessas hipóteses. Portanto, se despreparadamente o empregador suspende o empregado, ele já não pode mais aplicar aquela justa causa. Portanto, fica vedada pelo direito do trabalho a imputação de mais de uma sanção para uma mesma conduta praticada pelo empregado. Finalmente, na nossa teoria geral, é importante que os senhores conheçam alguns princípios que vêm norteando, obviamente, entre outros, a aplicação da justa causa.
Eu destaquei para os senhores aí o princípio da proporcionalidade, o princípio da imediatidade da falta, a gravidade da falta e até mesmo a figura jurídica do caráter pedagógico. Essas palavrinhas vêm aparecendo não só na doutrina, como cada vez mais na jurisprudência e nas decisões dos nossos tribunais. Proporcionalidade será observada pelo julgador também ou em conjunto com a figura jurídica da gravidade da falta. Vamos verificar se aquilo que o empregado fez é grave o suficiente para ser punido imediatamente com a aplicação de uma justa causa. Os senhores vão encontrar algumas decisões interessantes do TRT daqui de Minas, já do ano passado, que acabaram guardadas aí pela minha memória em razão de serem fatos esdrúxulos, mas, por exemplo, a figura de um sujeito que trabalhava no sistema de manutenção de um grande hospital aqui em Belo Horizonte e que teria aproveitado de um setor desativado do hospital, arrumou uma roupinha branca, se vestiu como se fosse um médico, fez uma produção, bateu umas fotos ao lado dos leitos, posando de médico e postou no Orkut. Quando a empresa teve ciência de que ele estava ali fantasiado de médico ao lado das camas e postado no Orkut, foi mandado embora, por justa causa. O Tribunal Regional do Trabalho disse que, apesar de reprovável conduta do sujeito, a ala estava desativada, não houve prejuízo, no site do Orkut não indicava exatamente onde as fotos teriam sido tiradas e que, em razão disso, na opinião do TRT, a falta não foi grave o suficiente e, ao mesmo tempo, não havia, então, a proporcionalidade entre a conduta do empregado e a justa causa que havia sido aplicada. Nessa mesma linha, os senhores vão encontrar uma notícia no site do TRT que disse: empregado filmado em ataque de fúria é dispensado por justa causa. O sujeito, novamente aí, numa situação reprovável, foi até o andar inferior, né, o térreo daquela empresa em que ele trabalhava, carregando algumas garrafas. E aí, como naqueles filmes ou naquelas histórias inéditas, o sujeito foi colocar as garrafas no chão e quando ele colocava a garrafa, caía uma, ele juntava, caía outra, ele juntava, caía outra, ele juntava. Por fim, ele tomou distância, deu um chute, espalhou todas as garrafas pelo recinto. E não contente, chutou, esparramou, fez e aconteceu. E as câmeras do circuito da empresa filmaram toda a conduta. Novamente, foi ele dispensado por justa causa, sob a alegação de prática de dano contra o patrimônio da empresa. Surpreendentemente, de novo, o tribunal entendeu que não era proporcional, nem havia gravidade da falta e até mesmo coloca em xeque aí o nosso comentário sobre o caráter pedagógico. Disse que o que ele fez realmente foi reprovável, mas as testemunhas demonstraram que aquelas garrafas seriam recicladas, não houve quebra, não houve perda e que, portanto, o correto seria ter aplicado uma advertência ou uma suspensão ou ainda uma penalidade mais leve para que ele reconhecesse a gravidade da conduta praticada. Portanto, importantíssimo destacar que só se aceita a aplicação de uma justa causa se ela for a falta praticada grave o suficiente, se houver, na medida do possível, o chamado caráter pedagógico e ainda se for proporcional à falta e à justa causa aplicada. Finalmente, mas não menos importante, a figura jurídica da imediatidade da falta para que essa justa causa seja considerada em juízo. Vejam os senhores que o empregador, portanto, não pode guardar aquela falta praticada pelo empregado para que no futuro aplique uma justa causa. Significa dizer que, verificada a justa causa, o empregador deve agir o quanto antes, sob pena de que reste configurado que o direito do trabalho conhece como perdão tácito. Assim, se não punida a falta, o empregador não poderá mais aplicar aquela justa causa.